vamos falar aqui de parâmetros iniciais, nunca é demais, né? Agora eu vou fazer um resumão aqui para vocês, baseado nos modos convencionais e todos os parâmetros que a gente tem previstos para cada um, tá bom? Não vou entrar muito em consideração aqui sobre a questão de pacientes um pouco mais graves, não, mas vou deixar uma palhinha também. E na sugestão aí tem vídeos mais completos para vocês complementarem também o raciocínio de vocês, tá bom? Meu nome é Luciana Guzmão, aqui é mais uma aula aí da ventilação mecânica prática. Quem não curte o canal, curte aí e segue aí comigo para a gente falar. Nunca é demais parâmetros na ventilação mecânica, principalmente para quem está começando aí a ter uma visão geral de quais são os parâmetros entre os mínimos e máximos. Levando em consideração aqui, tá, gente? Ventilação mecânica de pacientes, assim, mais submetidas à ventilação, mais tranquilas, tá? Perto do convencional, perto um pouquinho mais da nossa rotina, sem levar em consideração aqui pacientes graves, SARA, né? Os pacientes COVID que a gente está vendo muito por aí, tá bom? A gente também tem aulas mais específicas para esse tipo de paciente, tá bom? Então, num contexto geral aqui dos nossos pacientes, dentro de uma ventilação que a gente espera de um doente crítico, sem ser um grande extremo de uma SARA, por exemplo, tá bom? Então, quais são os nossos parâmetros, que são os parâmetros dos ventiladores e dos modos básicos, tá bom? É claro que cada máquina, às vezes, pode ter uma nomenclatura um pouco diferente, tá? Mas o funcionamento, o princípio é o mesmo. E eu vou citar algumas coisinhas aqui também. Quais são os nossos modos convencionais? É o VCV, o PCV e o PSV, tá bom? VCV e PCV são as ventilações controladas, onde o paciente faz ciclos controlados ou assisto controlados, que é quando ele inicia o ciclo, porém a máquina mantém e finaliza, por isso chama ciclo assisto controlado. Em PSV, que é um modo mais livre, um modo mais para treinamento muscular respiratório, para desmame, são ciclos todos assistidos. O paciente que vai fazer, o tempo que ele quiser de inspiração, a frequência, né? Então a gente vai falar um pouco dessas diferenças também aí dos modos. Agora a gente vai focar inicialmente nos modos controlados, tá bom? Ventilação com controle de volume e ventilação com controle de pressão. O que é ventilação com controle de volume? A gente vai dar um volume para o paciente, tá? E a máquina vai garantir aquele volume para ele, tá bom? O que é o controle de pressão? Você vai dar um comando para a máquina pressurizar o pulmão daquele paciente, ou seja, vai um volume lá para ele, porém não é um volume garantido, não é um volume fixo, né? O controle vai ser pressórico do sistema. E aí pode caber mais ou menos volume, dependendo da qualidade, da complacência desse pulmão e de quanto de pressão você está dando, tá bom? E a ventilação com pressão de suporte, você está dando uma pressão de ajuda durante a fase inspiratória, tá bom? Então, quando você controla volume, você não controla a pressão. E quando você controla a pressão, você não controla o volume é variável. Tá? São esses conceitos aí que vocês já sabem também. Muitos já sabem, quem não sabe vai saber, vai aprender cada vez mais. Ventilação realmente sempre muitos detalhes, muito complexo. Vejam todas as aulas aí que vocês vão aprendendo cada vez mais, beleza? Então vamos lá. Volume controlado, pressão controlada, PSV. Vamos levar em consideração agora VCV e PCV, tá bom? Existem 3 parâmetros, gente, que independente do modo, independente se é controlado, se é assistido, se é modo avançado, sempre vai ter esses parâmetros para você ajustar, independente da máquina, independente. Você sempre vai ajustar. FiO2, PIP e sensibilidade, tá bom? O que é FiO2? É a fração inspirada de oxigênio. Aqui a gente inspira 21%,
a gente vai ofertar para o paciente um mínimo, que é 21%, ou algo entre, né, o mínimo e o máximo, que seria 100%. Ou seja, tudo que a gente está mandando para o paciente é oxigênio. Então, a gente tem esses dois extremos, tá bom? Então, assim, eu não sei ainda o quanto de FiO2 esse meu paciente precisa. Então, se eu não sei ainda, existe uma variação um pouco na literatura, isso vai muito da sua equipe também, do que vocês vão colocar de padrão ali, de protocolo, entendeu? Porque você pode ajustar e receber esse paciente com uma FiO2 de 60% acima disso, ou de 80%, ou de 100%, propriamente dito, tá bom? Se você não sabe o quanto de FiO2 realmente esse paciente está precisando, ainda acabou de intubar e tudo, está monitorando ainda, né? Em geral, as indicações dê 100% do seu doente, né? Então, dê 100% para ele, tá bom? E o quanto antes você vai reduzir essa FiO2 para que você atinja uma saturação alvo, que não precisa ser maior do que 97%, 99%, 100%, não necessita disso. A gente sabe que a hiperóxia mata, né? Então, assim, não é naquele momento que aquele excesso de oxigênio vai culminar no óbito desse doente, não é isso, né? Mas, assim, você pode ofertar esse 100% inicialmente por uma questão de segurança. Você não tem por que deixar esse paciente hipoxêmico ali inicialmente, beleza? Então, você vai dar 100% e reduzir o máximo, tá? Para SPO2 alvo, que é em torno ali de 96%, 94%, 92%. Vai depender do tipo de paciente que você tem na mão. Se você já tem um paciente que ele já é hipoxêmico crônico, por exemplo, né? Você não precisa exigir que ele sature 99%, que ele sature 100%, desnecessário, tá bom? Então, quanto antes você vai reduzir seu FiO2 para a saturação-alvo, a depender do paciente que você tem na mão, tá bom? A PIP, o que é a PIP? PIP é pressão positiva ao final da expiração, né? Isso quer dizer que o paciente inspira, expira e não esvazia todo o pulmão, tá? Lembrando que a gente está falando de pressão positiva, não tem nada de fisiológico nisso, porque o nosso fisiológico é pressão negativa, e aqui a gente está falando de ventilação mecânica, que é pressão positiva. Então, eu tenho uma pressão que faz força contra a parede, né? As moléculas ali, o ar faz força contra as paredes. Eu tenho uma pressão máxima inspiratória. E durante a fase expiratória, ao final da fase expiratória, esse pulmão não esvazia inteiro. Fica ali, né? Um volume, o pulmão, deixa esse pulmão aerado, deixa esse pulmão aberto. E esse volume ali, ele está gerando uma pressão na parede, que é uma pressão mínima, que a gente chama de pressão ao final da expiração. Famosa PIP. Quanto que você vai ajustar? Tanto em VCV quanto em PCV, tá bom? Entre 5 e 8 centímetros de água. Ou seja, o mínimo é 5 e o máximo do mínimo ali é 8. O paciente está tranquilo, tudo, não tem história de broncoaspiração, nem nada assim. Esse paciente já tem um trauma ali, já tem uma história de broncoaspiração, já um pouquinho mais curtinho, opa! Então, de repente, você, em vez de 5, pode, de repente, admitir ele com 8, nenhum problema nisso, para que você mantenha essa PIP, né, esse pulmão mais aerado. E aí, o ideal, depois, obviamente, conforme a necessidade, você ir estabelecendo a PIP ideal de forma individualizada, seja por uma PIP table, seja por um recrutamento, por uma articulação de PIP, né, um recrutamento desnecessário nesse momento inicial, né, talvez não seja o caso, mas a gente pode ter casos também mais graves que de repente seja indicado, tá? Mas a princípio de 5 a 8 e nos casos mais extremos, que você tem que realmente titular
a PIP ideal desse doente para que você realmente estabeleça a PIP de forma individualizada, ideal para esse doente. Beleza? Sensibilidade. O que é a sensibilidade? Para que ela serve, né? E como que a gente vai ajustar ela? A sensibilidade é o parâmetro de ajuste de interação entre o paciente e o ventilador, beleza? Isso quer dizer que se o paciente ele tiver menos sedado, ele estiver acordando daquele coma, seja coma mesmo, seja coma induzido, né, por medicamento e tudo, esse paciente começa a acordar e ele começa a participar da ventilação mecânica, ou seja, fazendo ciclos assisto-controlados ou assistido propriamente dito, ele precisa de uma comunicação com a máquina. E esse canal de comunicação é a sensibilidade, tá? Então, assim, o paciente ele vai estar num circuito fechado, tudo bem? Então, na hora que ele contrai a musculatura, ele vai sugar, né? Ele vai buscar o ar, né? Ele vai botar o ar lá para dentro. Então, considerando que ele está num circuito fechado, na hora que ele, né, puxa o ar, ele rouba a pressão do sistema e desloca fluxo. Ou seja, eu posso ajustar a sensibilidade do ventilador, tanto a pressão quanto a fluxo. Não é pressão que a gente vai ventilar, nem fluxo que a gente vai ajustar. É sensibilidade, a pressão e a fluxo. São coisas diferentes de pressão inspiratória mesmo, ou fluxo do que é a velocidade com que o volume, não. Calma, sensibilidade é só um parâmetro pequenininho de pressão e fluxo, no qual a máquina vai identificar alteração, ou pressão ou fluxo, ou tem máquina que permite que você ajuste os dois, e aí o que o ventilador identificar primeiro, ele pega e dá a ventilação para o paciente, né? Ou seja, ele faz um ciclo assisto controlado. Ou seja, se você está ofertando uma frequência para esse doente e aquele paciente está fazendo só aquela frequência, ele está ciclo totalmente controlado, tá bom? A máquina inicia, mantém e finaliza. Agora, se o paciente quer uma frequência acima do que você ajustou, é o direito dele, né? Respirar. Então, como que a máquina vai fazer essa interação? Por meio da sensibilidade. Ele vai alterar a pressão e fluxo, né? Conforme você ajustou a sensibilidade, o ventilador percebe e aí manda, então, aquele ciclo para ele, que a gente agora vai chamar de assisto controlado, só pelo fato dele ter iniciado, mas o ventilador mantém e finaliza, por isso o ciclo assisto controlado, beleza? Isso considerando VCV e PCV, tá? Sensibilidade, então, a gente ajusta a pressão em -0,5 a -2, que é centímetros de água, ou seja, ele rouba a pressão, né? E fluxo, vou botar um Fzinho aqui. E fluxo de 1 a 3 litros por minuto. Como que você vai escolher assim? Em geral, o fluxo é um pouco mais sensível, tudo, e qual que é a grande sacada de você estabelecer uma sensibilidade à pressão ou ao fluxo, o valor em si? O que tem que ficar estabelecido? Tem que ficar estabelecido que a sensibilidade tem que estar fácil o suficiente para o paciente contrair a musculatura e receber aquela ventilação de uma forma sincrônica, e difícil o suficiente para que o ventilador não fique disparando sozinho, achando que é o paciente, que a gente chama de autodisparo. Então, a gente não quer nenhuma das duas situações. O paciente tentar e não conseguir, que é a sincronia de disparo ineficaz, então a gente não quer isso. Ele tem que contrair e receber, tem que contrair e receber de forma sincrônica. Tá? Então tem que estar sensível para ele, ok? E ao mesmo tempo não pode estar tão sensível a ponto da máquina ficar autodisparando sozinha sem o paciente estar nem pedindo, beleza?
Então, como que você vai saber, assim, vou fazer uma escala aqui, depois eu apago, tá bom? Se você considerar o zero, o paciente deslocar menos meio é mais fácil do que ele deslocar menos 2, é mais fácil que ele deslocar menos 5. Ou seja, quanto mais perto do zero, mais fácil. Quanto mais longe do zero, mais difícil. Ok? E se for em fluxo, o mesmo raciocínio, ele deslocar 1 litro por minuto, é mais fácil. Ele deslocar 3 é mais difícil. Então, você pode escolher aí, por exemplo, um -1 de pressão, e aí vai da qualidade da sua máquina, da decisão da sua equipe. E aí você escolheu iniciar com -1 de pressão, por exemplo. Tá difícil para o paciente? Diminui. Tá fácil demais, a máquina está autodisparando sozinha, sem nem o paciente fazer esforço? Aumenta um pouquinho. Ou você pode trocar entre fluxo e pressão para ajustar também conforme a necessidade do doente ou da qualidade da máquina que você tem na mão. Em geral, o fluxo é teoricamente um pouco mais sensível, então, se tiver autodisparando em fluxo, por exemplo, você pode ajustar a sensibilidade à pressão, né? Se ele estiver fazendo inalação com pressão, com fluxo externo, por exemplo, vai confundir a máquina. Ele tá vindo um fluxo que não é ela que tá gerando, né? Que não é o paciente, né? Então, mais ideal é você deixar a sensibilidade à pressão, por exemplo, nesses casos também. Então, fica a dica, tá? Para você ajustar a sensibilidade. Mais fácil possível para conforto do doente, mais difícil possível para evitar autodisparo, dentro desses parâmetros aí de possibilidade. Fechou? Então, todos os parâmetros, todos os modos, você vai sempre ajustar FA2, PIP e sensibilidade. No final, eu vou falar da característica do PSV, tá? Para todos esses. Primeiro, vamos focar aqui em VCV e PCV. Volume, como é que você estabelece? Eu não controlo o volume em PCV, então não controlo aqui volume em PCV, tá? Então, eu só controlo o volume em volume controlado. E aí eu vou fazer o quê? Ventilar o meu paciente de 6 a 8 ml quilograma ideal. Se o paciente está gordinho ou está magrinho, isso não importa. Você tem que calcular o peso ideal do seu doente ou ter as tabelinhas ali aproximadas que vai ter o gênero do seu paciente e a altura dele, e aí você tem o peso ideal. Então, por exemplo, uma mulher de 1,65 m, uma média brasileira ali, tem um peso ideal de 57 kg. Se ela está magra, se ela está gorda, é um outro problema. Não vou porque o pulmão não engorda. E aí você tem que ventilar ela de 6 a 8 ml quilograma, ou seja, 6 vezes 57 quilos, 8 vezes 57 quilos, e você vai ter o seu parâmetro de volume corrente ideal, tá bom? É claro que isso aqui é dentro de uma ventilação mais convencional e tudo. Se o meu paciente está grave, um paciente SAR, um paciente COVID aí da vida, possivelmente, se ele estiver precisando fazer uma ventilação protetora e está com as pressões muito altas, pico, drive pressure e tudo, possivelmente você vai ter que entrar num protocolo de 4 a 6 ml quilograma ideal, tá bom? Mas é um caso um pouco mais específico e é a mesma coisa, é só multiplicar 4 vezes o peso ideal daquele paciente e 6 vezes o peso ideal daquele paciente. Então, você pode calcular de acordo com sexo e altura dele, tá? Qual que é o peso ideal e, consequentemente, qual que seria as faixas de volume ideal para esse doente. Beleza? Em PCV você não ajusta o volume diretamente, mas você vai ajustar pressão em PCV, né? Você não vai ajustar em volume, mas você vai ajustar em pressão. E aí, quanto de pressão você vai dar?
Quando você está ventilando a pressão, você tem duas pressões para estabelecer tudo doente. A mínima e uma que vai acima da mínima. Seja ela total ou seja ela delta, tá bom? Que aí tem a diferença das máquinas, tem várias aulas também, vários momentos que eu falo dessas diferenças, tá? Quem não compreendeu ainda, não compreende essas diferenças, procura lá. Diferenças de pressão limite, pressão controlada, pressão platô, pressão de pico, porque vale a pena, tá bom? Mas seja total ou seja delta, em geral, a gente vai buscar um delta em torno de 15 centímetros de água. Isso quer dizer que em pressão, eu não controlo o volume, eu vou dar uma distensão de pressão e é claro que eu tenho uma pressão mínima, que é a PIP, e vou dar mais 15, por exemplo, né? Se eu tiver uma complacência ruim, eu vou gerar um volume baixo, aí eu tenho que ver se está dentro do que eu espero, do que eu desejo. Se eu der 15 de distensão e é uma complacência boa, ele vai gerar um volume maior, porque tem complacência aquele pulmão. Então, ele vai ficar ali, aí você tem que avaliar se ultrapassou esse 8 ou não, porque a gente não quer ultrapassar 8 ml quilograma, então, e também não ventilar abaixo de 6 se não for necessário, tá bom? Porque isso pode gerar desconforto e sincronia nesse doente. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, delta de 15, você vai, dependendo da complacência desse doente, né, ter um volume resultante, bom, melhor ou pior, ok? Então, quando você ventila a pressão, você tem que avaliar os volumes que foram gerados ali. E quando você ventila volume propriamente dito, você vai monitorar e avaliar as pressões que geraram, aquele volume gerou no sistema. E aí você vai olhar a pressão de pico, drive pressure, pressão platô, né? E aqui você vai ter também, você vai avaliar isso tudo também de pressão, e além disso tem que avaliar quanto de volume resultou aquela pressão que você escolheu com aquela complacência que você tem na mão, beleza? E é claro que o paciente está com complacência boa, tudo, não precisa fazer um volumão, está ventilando bem, então você vai distender menos que 15 para fazer um volume menor. Se esse paciente precisar um pouquinho mais de delta para ventilar um pouquinho melhor, você tem uma janelinha ali, possivelmente, né? Isso é um pouco relativo, porque algumas máquinas têm pausa para você calcular a complacência em PCV, outras máquinas não têm. Por isso que a gente fica ali um delta de 15 para garantir que a minha drive pressure mesmo, que é o grande parâmetro ali que mais relaciona com a mortalidade desse doente, não esteja acima disso, tá bom? Então, essa aqui seria o meu ponto mais ou menos de partida. Um pouquinho mais para baixo vai gerar um pouquinho menos de volume, um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais de volume. Mesma coisa, você vai ter que monitorar esse doente, tá? E aí, vejo a aula de monitorização também para que você possa julgar esses parâmetros com mais qualidade. Fechou? Frequência respiratória, tempo ins, relações ex. Todos esses parâmetros se relacionam. Quando você altera um, o outro altera também, tá bom? Então, assim, é preciso que você fique atento em relação a isso, tá? Mas, de uma forma geral, tanto para PCV quanto para PCV, a gente vai usar uma frequência entre 12 a 20, numa ventilação mais convencional. O paciente está mais tranquilo, tudo aí vai ficar mais perto de 12. O paciente está mais necessitado, está mais agitado, né? Vai um pouquinho mais perto de 20. Tá com uma demanda aumentada, tá com dor, tá ansioso, né? Ele vai acabar exigindo um pouquinho mais próximo de 20. E em situações mais graves, mais SARA, etc., possivelmente acima de 20, né? E aí você vai ter que reajustar também esse restante dos parâmetros. Por qual motivo? Nosso tempo INS é entre 0,8 a 1,2 segundos que você vai ajustar lá na máquina, tá?
Porém, o que acontece? Quanto mais frequência você precisa do doente, ou o doente está exigindo, né, de você, devido ao quadro fisiopatológico que ele está passando ali, o que acontece? Quanto mais frequência ele exige, menos tempo INS cabe naquele ciclo, certo? Então, você vai usar um pouco mais próximo aqui do 0,8. Quanto mais tranquilo está o meu paciente, a frequência está sossegada, mais tempo INS vai caber, mais você vai ventilar o paciente tranquilo, de uma forma confortável, entendeu? Então, você tem que fazer um balanço dessa forma. Quanto mais frequência, menos tempo INS. Quanto menos frequência, mais tempo INS cabe. Não quer dizer que você vai precisar usar 1.2. Mas há uma possibilidade aí, você tem que avaliar a necessidade, né, os volumes resultantes desse paciente, né? E, de certa forma, um tempo INS ali em torno de 1.1, 1.2 é um pouco mais confortável até para o doente no sentido de uma ventilação tranquila. Agora, se ele está necessitando, ele vai querer aquela pressão, aquele volume mais rápido. Então, um tempo INS mais curto vai ser mais confortável para ele, tá bom? E isso vai ser interessante porque ele vai ficar mais sincrônico com a máquina, tá? Lembrando, claro, né, gente, ele saindo muito desses extremos aqui, e principalmente você precisando fazer uma ventilação protetora, por exemplo, de 4 a 6 ml quilograma, tudo, possivelmente você vai ter que otimizar a sedação desse doente, tá? Para que você consiga fazer um controle melhor da ventilação dele, tá bom? E em situação mais tranquila, você consegue manejar a ventilação tranquila para o paciente, até ele participando, tudo sem ele estar totalmente sedado, que é desnecessário, ele tem outras complicações que a gente sabe que existe ali, tá bom? Então, essa é a relação frequência com tempo INS e a relação INS 1:2. Isso aqui não é 1 segundo e 2 segundos não, tá, gente? Relação é uma parte para INS e 2, ou seja, o dobro para ES. Por quê? Por qual motivo? A INS, ela é ativa, tanto fisiológica quanto no ventilador, ativa entre aspas, né? Porque o ventilador empurra lá para dentro, tá? Só que a ES, o ventilador não puxa o ar lá de dentro, não, né? Assim como na respiração fisiológica, a fase expiratória depende do recuo elástico do pulmão e caixa torácica. Então, o paciente na ventilação, a máquina vai empurrar o ar lá para dentro na fase INS e vai simplesmente abrir a válvula exalatória para o paciente exalar conforme o recuo elástico dele de caixa torácica e pulmão. Então, em geral, uma parte para INS e o dobro para exalação, beleza? Claro, aquele paciente que está bem tranquilo, fazendo uma frequência bem sossegada, ele vai fazer uma relação de 1:3, tranquilo, tá? Ou aquele paciente que é obstrutivo crônico, ou que ele está com broncoespasmo, alguma coisa assim, o que acontece? Ele vai precisar, às vezes, de um tempo de exalação um pouquinho maior, tá bom? Mas, seja DPOC ou não, é obstrutivo crônico ou não, perdeu complacência, né? Tem alteração da elastância importante, ou seja, o paciente inspira, cabe pouco ali, porque perdeu complacência, cabe pouca pressão ali, pouco volume, e ele exala muito rápido, ele não vai precisar muitas vezes do dobro do tempo para exalar, ok? Porque ele tá com aquele pulmão com uma complacência alterada, elastância muito alterada, então ele exala muito rápido, então não tem motivo para você deixar 1.2, por exemplo, né? Você pode manter a relação 1.2, nenhum problema nisso, mas há uma possibilidade de, nessa piora de complacência, você ventilar um pouco, na necessidade, a relação um pouco mais próxima de 1:1, no caso de pacientes, tá? Com piora de complacência. Então, uma ventilação convencional, 1:2, 1:3, um paciente mais complicadinho, você pode ir no sentido de
1:1, se necessário. Fechou? E os últimos parâmetros aqui, pausa, índice e fluxo, você só ajusta no VCV, tá bom? Então, você não ajusta no PCV e não ajusta no PCV, tá? Pausa índice é, entreguei o volume todo que eu queria. Faço uma pausinha e depois exalo. Essa pausa fica em torno de 30% do tempo índice, o tempo índice é em torno de 1 segundo, então a nossa pausa vai ser em torno de 0,3 segundo. Fechou? Um pouquinho mais, né? Um pouquinho menos, um pouquinho mais, em torno de meio segundo, se necessário e se couber. Lembrando que se eu tiver com uma frequência um pouco mais alta, talvez não caiba essa pausa aqui. Aí você tem que avaliar presença de alto fluxo, de alto pico ou não, curva de fluxo, né? Para saber fazer a relação entre esses parâmetros, tá bom? E o fluxo é a velocidade com que esse volume vai estar. Eu tenho uma velocidade mais baixa de 40 até uma velocidade mais alta de 60 litros por minuto. Em PCV, o fluxo é livre, por isso que ele é mais sincrônico. Já em VCV, você vai estabelecer, tire esse meu paciente com X ml lá de volume e a velocidade de entrada é 40 litros por minuto, é tranquila, gera um pico menor, umas pressões menores e ok, se necessário, né? Porém, se a demanda do paciente estiver alta, pode levar a sincronias. Então, é mais viável, mais confortável você entregar logo para ele, com a velocidade um pouquinho mais alta, principalmente se a demanda dele estiver alta. Agora, a pressão está lá em cima, o pico está lá em cima, tudo. Lógico, a entrada, né, está entrando mais rápido, gera mais pressão de pico, tudo. Não, então, assim, não tá bom? Vamos precisar diminuir um pouco a velocidade de entrada? Ok. Diminui um pouquinho a velocidade de entrada para você controlar isso aí. Mas para não gerar sincronias também, possivelmente você vai ter que ajustar a sedação desse doente, tá? Porque senão ele entra em sincronias e aí vai ser ruim também para ele. Fechou? Esses são os parâmetros VCV e PCV. E aí, para finalizar, o PSV, gente. FiO2, você vai estar usando para você colocar ele em PSV, treinar ele, fazer um desmame, seja lá o que for. Esse paciente vai ter que estar, de preferência, usando FiO2 abaixo de 50%. Tá bom? Agora, mesmo raciocínio da PIP, mesmo raciocínio da sensibilidade, lembrando que a sensibilidade é importantíssima, está bem ajustado, porque agora todos os ciclos vai depender do esforço do paciente. Então, ele tem que estar bem sincrônico. Então, mais atenção ainda no ajuste da sensibilidade mais fino e individualizado, tá? Para esse paciente sem receita de bolo. A gente começa com a receitinha do bolo, mas ajuste conforme a necessidade do doente. Beleza? Volume, você só vai monitorar. Só vou monitorar, tá bom? Porque o volume que ele vai gerar vai depender do suporte que você vai dar e da força que ele tem para gerar aquele volume, tá bom? E aí você vai monitorar de acordo com o que seria ideal ali para ele, tá bom? A pressão, você não dá uma pressão controlada, mas você dá uma pressão de suporte. Que é o quê? Mínima de 7, máxima de 20, em torno de 20 centímetros de água. Se ele estiver precisando mais de 20, gente, possivelmente PSV não tá bom para ele, talvez não seja o momento ainda, tá? E aí, obviamente, quanto menos suporte você dá, menos volume ele gera, ou seja, mais força ele vai ter que fazer. E tudo bem se você estiver treinando ele para sair daí. Agora, se ele estiver fazendo esforço, sudoreio, batendo asa de nariz, tudo, opa. Então, esse suporte não tá bom para ele. Você vai ter que dar mais suporte. Também nem precisa esperar ele chegar nesse ponto, tá? Você já vê pelo esforço dele que 7 tá pouco, 10 tá pouco, você tem que usar 12, por exemplo. Então, você vai ajustando conforme você vai avaliando o doente.
E lembre-se também de não perder tempo. Porque, eu vou botar 18 aqui, 16, e às vezes o paciente aguenta 8, aguenta 10, e aí você perde time, aumenta o tempo dele ali, sem necessidade, tá? Podendo estar adiantando o desmame dele, tá bom? Então, muita atenção nisso. Como é um modo livre, você não dá frequência, você não estabelece tempo ins, a relação em vezes você vai só monitorar também, você não vai manipular, você não dá pausa ins e você não estabelece o fluxo, porque o fluxo também é variável. Ou seja, o que você ajusta em PSV? Os parâmetros universais, pico, FiO2, sensibilidade e uma pressão de suporte. O resto, você apenas monitora de acordo com as necessidades desse doente. Fechou, galera? Então é isso. Obrigada pela companhia. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve lá no canal do YouTube, né? Ventilação Mecânica Prática, procura lá em canais, tá bom? Quem não estiver vendo aqui no canal, quem já está no canal, dá um like aí, curte, para a gente continuar compartilhando mais ventilação com vocês, beleza? Valeu, galera, beijão!